Chegou o momento para eu definir aqui com vocês, para falar com vocês sobre os 10 melhores filmes, na minha opinião, de 2025, ou melhor dizendo, tá? Os 10 melhores filmes lançados aqui no Brasil em 2025, é muito importante ressaltar. Aqui teremos de todos os gêneros, sendo o de terror, que eu já fiz a lista dos 10 melhores também, mas abrangendo outros filmes aí que você não viu naquela lista, então vamos lá. Pode ficar tranquilo que você é cliente e é bem atendido aqui. Não tem nada a ver com isso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E nesse aqui eu vou fazer um topzinho. Nem todos os tops eu faço tops, mas esse aqui eu vou fazer um top 10, começando do 10º lugar de um filme que teve uma galera que não gostou desse filme, tá? Se decepcionou e coisa e tal. Eu gostei pra caramba, me diverti muito, achei um filme criativo, muito bem dirigido, o elenco tá maravilhoso, que é Mickey 17, sim, Mickey 17, dirigido pelo Bong Joon-ho, muito conhecido atualmente por ter sido premiado, por ter dirigido Parasita. Filme que adapta o livro Mickey 7, do Edward Ashton, que se passa num futuro em que Mickey, não é aquele Mickey, é o Mickey do Robert Pattinson, que ele tá, inclusive a voz do Robert Pattinson em um dos Mickeys aqui, lembra daquele Mickey, enfim, vamos lá. Robert Pattinson, pra fugir do planeta agora é ótimo. Pra fugir do planeta Terra ali, escapando dos caras, esse personagem vai se juntar a uma tripulação que tá colonizando um planeta. Ele arruma ali um emprego de descartável em que ele só vai passar por tarefas perigosíssimas e que vai morrendo. Uai, Lucas, mas como assim? O cara morre? Morre e temos cópias dele, que são imprimidas mesmo, literalmente impressas ali. E aí, por isso também o Mickey 17. Mickeys que tem lembranças ali do que aconteceu, Mickeys que tem personalidades diferentes e Mickeys que vão ali causar um certo alvoroço e uma certa complicância pra gente ter conflito nessa narrativa. Acho o Robert Pattinson brilhante aqui, trazendo diferentes facetas, né? Essa coisa dele ser um ator versátil, tá? E aqui, pra quem tava mais acostumado a ver as obras do Bong Joon-ho, uma coisa mais séria e tal, aqui é mais escrachada, é mais bagaceira, mas que não deixa de ter a crítica social, a metáfora, né? E que é feita com acidez e um textinho esperto, sem contar o restante do elenco, Toni Collette, Marco Ruffalo, etc. Um filme que eu gostei demais e que merece estar na 10ª posição. Work my ass off on one mission after another. Every time you die, we learn something. 9ª posição dos 10 melhores filmes de todos os gêneros de 2025, pra mim é Cloud, Nuvem de Vingança, que foi lançado lá fora em 2024, mas aqui pro Brasil em 2025. Assisti ao filme do Kiyoshi Kurosawa, grande, já lendário Kiyoshi Kurosawa, né? Lá fora o nome do filme é Cláudio, Lucas, Cláudio, não, Cláudio, vocês sabem. E na história a gente segue Yoshi. Yoshi é um cara que ele vende coisas na internet, né? Ele compra ali por um valor bem pequeno e revende, sei lá, 10, 15 vezes mais caro, né? E ele vai ali, o negócio vai dando certo e coisa e tal, só que tem o efeito rebote. As pessoas ali que ele conhece, o pessoal fica olhando, o que esse cara tá fazendo? As pessoas que acabam, né, comprando as coisas e ficando insatisfeitas, entre outras maracutaias que esse cara vai fazendo e atraindo uma nuvem de vingança, como é o subtítulo aqui no Brasil, né? É um thriller com alguns elementos de terror psicológico, tem aquela vibe, aquela atmosfera fantasmagórica, apesar de ser um filme ali que trabalha muito com o real, né? Mas que é uma característica muito marcante aí do diretor Kiyoshi Kurosawa, e pra mim ele acerta a mão mais uma vez. Esse filme tem vários momentos tensos, tá? Sem contar que é uma narrativa muito criativa, é algo que é um negócio que parece muito simples, mas através dessa simplicidade vai criando ali conflitos realmente intensos, então precisa estar no 9º lugar.
Em oitavo lugar, um filme que tá lá na Netflix, O Filho de Mil Homens, dirigido por Daniel Rezende, que tem se mostrado um baita diretor, baseado na obra do Walter Hugo Mãe. É um filme belíssimo. Esse filme aqui me surpreendeu muito porque ele fica muito na linha tênue entre algo que às vezes é sensível, fofinho e coisa e tal, delicado, mas ele também é muito melancólico, ele também é muito brutal. Uma das histórias, um dos personagens que a gente vê ali é Crisóstomo, feito pelo Rodrigo Santoro, que tá maravilhoso. Ele é um pescador muito solitário, que sonha em ter um filho. Ele queria ter um filho, né? Até chegar um menininho ali de verdade e a vida dele mudar, só que não será simples assim. A gente, na verdade, está acompanhando não só a história desse pescador, não só a história desse menino, mas de outros personagens que vão se juntando a eles. E o filme ele vai voltando, ele vai trazendo esses flashbacks, contando essas histórias, contando quais são as sementes daquelas árvores que a gente está acompanhando ali. Mais uma vez, né? São histórias que podem ser muito tristes, que podem ser impactantes, né? Gosto muito do aspecto visual do filme, o elenco maravilhoso, a direção do Daniel Rezende traz uma certa potência melancólica a essa história para um filme inusitado e emocionante na mesma medida, tá? Então, merece estar na lista. O garoto sobreviveu comendo lata de atum. Em sétimo lugar, ele que não será esquecido aqui na Nanina não, que é um filme lançado lá fora em 2024, mas aqui pro Brasil veio no iniciozinho de 2025, mais precisamente em janeiro de 2025, a gente assistia nos cinemas Nosferatu, de Robert Eggers, nessa nova versão de Nosferatu. Tivemos outras versões, temos lá o original, né, do Murnau de 1922, e por mais que nem todo mundo tenha ovacionado o filme, achado maravilhoso, eu fui ver esse filme 2 vezes no cinema, e as 2 vezes eu fiquei encantado e muito conectado com a atmosfera do filme, o visual do filme e toda essa coisa da energia que o Robert Eggers consegue trazer para suas histórias de terror, né? Eu acho que são momentos ali potentes, momentos imponentes. O Nosferatu, feito pelo... O Conde Orlok, melhor dizendo, né? Feito pelo Bill Skarsgård aqui, que tá aí reconhecido, que fica na maior parte do tempo nas sombras, né? Que tem ali características físicas que chamaram muita atenção, mas ele tem essa presença, né? Que mesmo nas sombras ali é uma coisa que evoca uma energia sombria, né? O elenco todo tá muito bem, né? Não à toa Robert Eggers está gravando um novo filme agora de lobisomem, e aí ele vai trazer de novo a Lily Rose Depp, vai trazer o William Dafoe, que tá aqui no Nosferatu, vai voltar também. Aaron Taylor Johnson tá voltando pro filme do lobisomem, tá aqui no Nosferatu, enfim. Filme que eu gostei muito, tá? Um filme que eu acho que tem muito da marca de Robert Eggers e que definitivamente me deixou mais ainda curioso pro que esse cara vai fazer nos seus próximos filmes aí, como por exemplo o Lobisomem, e tinha que estar nessa lista. Em sexto lugar, uma das minhas melhores experiências no cinema definitivamente aí de 2025, que é Pecadores, de Ryan Coogler, que tem aí seu grande parceiro aí de filmes, Michael B. Jordan, fazendo não um personagem, mas 2 irmãos gêmeos que estão fugindo aí de uma vida do passado, negócio de máfia e coisa e tal, querem começar um clube ali, música, junto o povo, dança, etc. Porém, naquela tentativa de fuga, né, nessa nova tranquilidade, não vai durar muito tempo não, porque é algo sombrio, macabro, horripilante, ronda a paz desses personagens e essa tentativa aí de criar um clube de música, etc. O filme, falando assim, parece uma coisa extremamente simples, porém não é, tá? Quem já viu o filme sabe do que eu tô falando, mas é um filme que fala muito sobre história, sobre cultura, sobre a absorção e a tentativa de absorção dessa cultura de uma maneira metafórica, mas muito eficiente
né? E principalmente quando você tem um diretor que sabe o que tá fazendo, como é o caso do Ryan Coogler, né? Como ele vai estabelecer ali o seu terror. Ah, Lucas, Pecadores não é de terror. Pelo amor de Deus, eu ouvi muita gente falando nisso, né? O que é pra você o terror? Eu acho que você precisa sair um pouco dessa caixa simplória em que muita gente bota o terror, porque o terror ele pode ser muita coisa. E é óbvio que vários elementos de terror estão escancarados aqui nesse filme. Sem contar, tem um aspecto dramático, tem até umas pitadinhas de comédia e coisa e tal, mas... enfim, é um filme que dá gosto de ver e rever várias vezes. Can bring fame and fortune. Will somebody take me? Em quinto lugar, também vindo do terror, apesar de estar falando aqui de todos os gêneros, mas tinha que estar nessa listazinha aqui também, tá? Que é Weapons ou A Hora do Mal. Filme dirigido e escrito pelo Zach Gregor, que tem aí Josh Brolin, Julia Garner, Amy Madigan, sensacional, entre vários outros no elenco. É numa história que se passa ali numa cidadezinha e coisa e tal, dá ali 2 e pouco da manhã, um monte de criança, dezenas de crianças saem correndo de braço aberto de madrugada rumo ao desconhecido. Cadê essas crianças? Estão vivas? Não estão? Tem alguém por trás disso? O que está por trás disso? Por que que elas estavam agindo daquela maneira, etc, etc, etc. Nós vemos aqui o Zach Gregor conta essa história por... né, perspectivas diferentes e coisa e tal. E eu acho que é um filme que é muito evidente não agradar todo mundo e coisa e tal, muito por conta do formato dessa história, né, de como ele vai trazendo essas perspectivas, montando com uma certa paciência. Para algumas pessoas pode parecer repetição, mas para mim é muito mais um desenvolvimento de narrativas e de personagens para deixar aquilo ali até mais rico de detalhes, né? Não que o filme não tenha ali os seus excessos aqui, ali sim, eu concordo. Mas é uma história charmosa, é uma história intrigante, é uma história de momentos ali fortes e de personagens também interessantíssimos. E toda essa construção eu gosto muito, mas o final desse filme é algo que eu gosto demais, né? Ah, Lucas, mas tem furo no roteiro e não sei o quê. Eu não sei você, tá? Mas eu já me desapeguei a essa coisa. Se o filme ele me propõe uma experiência interessante, que realmente vale a pena e que dá pra você, né, desconsiderar algumas coisinhas relativamente bobas ali, eu acho que é muito válido. Até porque a experiência do cinema, de um filme de ficção, de um filme de terror, ele dá brechas, ele dá aberturas pra gente, né, não necessariamente pegar uma lupa e ficar olhando cada detalhe. Resumindo, é um filme que eu gostei demais, que tá entre os grandes desse ano e que eu não vejo a hora de rever. I don't understand at all. Why just her classroom? Why only hers? Em quarto lugar na lista, um filme sul-coreano também, tá? Que tinha que estar aqui, que é maravilhoso, vi recentemente, até hoje estou pensando nesse filme, que é No Other Choice, dirigido por ele, pelo homem Park Chan-wook, mesmo diretor de Old Boy e tantos outros. Eu acho que o filme vai vir aqui pro Brasil com o nome de A Única Saída, né? Mas vou chamar ele de No Other Choice aqui, tá? Ele traz essa acidez que o Park Chan-wook traz, ele flerta muito entre uma coisa cômica, satírica, mas uma coisa também brutal, violenta, que é também uma das marcas desse diretor, e aqui ele faz isso maravilhosamente bem. Lee Byung-hun, que você deve conhecer de Round Six, faz um cara que ele tem uma vida estável ali, mulher, esposa, já tem um trabalho que ele ganha bem, até que ele é demitido. A vida desse cara desmorona, né, e aí tá arriscando perder a casa, aquela história, né, dívidas ali, problema com a mulher e coisa e tal. E aí esse cara, ele tá concorrendo a uma vaga que tem poucas pessoas capazes de cumprir aquela vaga. É ele mais uns 3 ou 4. E aí ele olha pra esses caras e ele fala, rapaz, e se eu for o único candidato? E aí? Quais as medidas que esse cara vai tomar? Quais os limites que ele vai ultrapassar? Ele vai ter coragem? Porque ele é um cara super normal, até atrapalhadão ali, tem vários momentos engraçados nesse sentido, com o que esse cara tenta fazer, o que ele consegue, não consegue, enfim, é uma, como eu gosto de chamar aqui, comédia de erros, tá? Em que as coisas vão se escalonando. É um filme que tem situações ali
que beiram o brilhantismo, tanto em termos de performance, existe uma certa naturalidade, quanto o texto também, né? A reação ali dos personagens diante de algo extremamente absurdo, mas que revela várias camadas dos lados sombrios desses personagens aqui, nada unidimensionais. Se você ainda não viu No Other Choice, assista, que é um filmaço. Chegamos nele, hein? Chegamos no top 3 e vamos pro terceiro lugar da minha lista, que é Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson. Baita diretor de Sangue Negro, Boogie Nights e tantos outros, né? O cinema do Paul Thomas Anderson é uma coisa que me agrada, assim, no nível absurdo. Magnolia provavelmente é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. E aqui ele não me decepciona, tá? Ele, juntamente com o elenco maravilhoso, o Leonardo DiCaprio tá extraordinário, o Champagne tá magnífico, né? Eu gosto de vinho, mas o Champagne tá muito bem, né? Eu acho, inclusive, que ele deve ganhar aí Oscar de melhor ator coadjuvante. Vai anotando isso, porque não é nenhum segredo, tá? Eu acho, acredito eu, que esse filme vai muito bem nas premiações. Leia-se também no Oscar, né? Quem sabe aí não seja a hora do Paul Thomas Anderson ganhar um Oscar de direção, porque ele faz isso com maestria, né? É uma história caótica, frenética, que não para, ela é muito enérgica, sobre um cara que é um ex-membro, né, de um grupo revolucionário, feito pelo Leonardo DiCaprio, que acontece ali um trelelê, né, coisas estão rondando a filha dele, né, esse cara vive ali agora mais recluso, e ele precisa ir de encontro à filha, precisa encontrar, né, ela, mas não vai ser simples assim. Terão personagens perigosos aí nessa perseguição, nesse meio do caminho. Enfim, eu gosto de falar de uma maneira muito superficial essa premissa, porque a base é isso, mas é óbvio, né? Envolve várias outras camadas sociais e tal, e atuais acima de tudo, né? Mas eu acho que esse desmembramento do filme, essas camadas que são retiradas no decorrer da narrativa, enquanto mais a gente vai conhecendo aqueles personagens, as trajetórias daqueles personagens, e tem cenas ali absurdas, né? Envolvendo os personagens, principalmente o personagem do Champagne. Eu acho que tem cenas ali que, meu Deus, que é aquilo que vai garantir o Oscar pro homem mais uma vez, né? Se você ainda não viu, entrou inclusive recentemente lá na HBO Max, assista, que pra mim é um dos grandes filmes desse ano. E o segundo lugar da nossa lista dos melhores de todos os gêneros de 2025 é O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho. Assisti esse filme 2 vezes no cinema. A primeira vez já foi maravilhosa, a segunda vez foi ainda melhor do que a primeira, porque o filme ele é tão rico, ele é tão cheio de nuances, tão cheio de coisas, tão cheio de brasilidade, que na segunda vez eu consegui pegar coisas, falas, detalhes que eu não tinha, né, pego na primeira vez. Eu gostei muito desse filme, demais mesmo, tá? Gosto de outros filmes do Kleber Mendonça e tal, mas se brincar, O Agente Secreto é o meu preferido dele, hein? Se brincar Temos aí, claro, Wagner Moura no elenco. O elenco é gigantesco, maravilhoso. Tânia Maria roubou a cena como Dona Sebastiana. A última participação de Udo Kier, hein? Que é um ator lendário aí que infelizmente nos deixou recentemente. E a história conta a saga ali do Marcelo, que é um cara que saiu de São Paulo fugido de perigos para ir ali para Recife em 1977, mas logo ele descobre que o perigo não estava só lá da onde ele saiu, ronda ele por todos os lugares. Ele vai ter ajuda de vários personagens, mas tem que ficar ali na maciota, tal qual um agente secreto em que cada movimento em falso pode ser um perigo para a vida dele e daqueles que estão ali em volta. Dito isso, você pode falar, uma premissa extremamente básica, já vi vários filmes como esse, né, fora do Brasil, coisa e tal. Se é uma premissa muito básica, e é isso que faz esse filme ser maravilhoso, né, extraordinário, ele vai para além do ordinário, porque a camada de cultura, a camada de, mais uma vez, né, de nuances que os personagens têm, que as situações, porque é um filme que trata de uma coisa muito séria, mas também com uma certa leveza. E isso está muito na interação entre os personagens ali,
né? A gente quando vai conhecendo, e tem... O Kleber Mendonça, ele tem isso, né? Em alguns dos seus filmes, no Vinil Verde lá, que é o curta dele, que eu gosto pra caramba, ele traz algumas coisas lúdicas pra dar aquele tempero, sabe? E eu acho que cai como uma luva para o Agente Secreto. Tá? É óbvio que a história ela vai se desdobrando, ela vai trazendo um pouco mais de complexidade no seu decorrer, mas definitivamente a essência brasileira naqueles personagens e naquela história é muito, mas muito bem representada, e é óbvio que a gente vai estar lá na primeira fila, não do Oscar, óbvio, mas na primeira fila de casa, torcendo pro Wagner Moura levar o Oscar de melhor ator. É difícil? Muito difícil, mas quem sabe a gente não tem mais um Oscar, pelo menos de melhor filme estrangeiro, que já não é pouca coisa de novo, né? Enfim, vamos esperar, mas ó, filmaralhaço. Vai passar de 100, hein? Pode apostar. E o primeiro dessa lista, que rufem os tambores, mas quem acompanha o canal há algum tempo não vai ser tanta surpresa assim, porque esse foi o filme que mais me impactou, mais mexeu comigo e que eu mais gostei de 2025, que é Faça Ela Voltar, Bring Her Back, dos irmãos Michael e Danny Philippou. Um filme aí que traz para essa coisa íntima de dois irmãos ali adolescentes, a menininha pré-adolescente, né? Ela não tem a visão, o irmão dela protetor e tal, presenciaram uma tragédia familiar muito recente, acabam sendo adotados temporariamente ali por uma mulher feita magistralmente pela Sally Hawkins, e coisas estranhas, Stranger Things, vão rolando ali naquela casa, né? Trazendo ali principalmente o passado dessa mulher, as intenções, será que ela é bem intencionada, não é? Óbvio que já dá pra perceber muita coisa, mas é mais um filme que, por mais que a gente tenha supostamente uma narrativa, uma premissa muito básica, muito simples, é o que tá aos arredores, são os elementos, são como esses elementos tanto dramáticos, que são muito potentes aqui no filme, quanto de terror também. Aquele menininho, você sabe, aquele menininho, falar um menininho mais a mesa, mais não sei o que, tarará, faca. Então o negócio tem vários momentos, mas é para além disso, tá? Eu acho o final desse filme forte. Eu acho que é aquele filme que ele traz esses personagens, e ele não bota um personagem numa caixinha. Um personagem, ele pode ser bonzinho, mas ele é falho, ou um personagem ele pode ser mal, mas ele tem mal entre várias aspas, porque e aí? E o contexto? Né? Enfim, são várias reflexões que a gente pode fazer, extremamente bem executada, na minha opinião, pelos irmãos Philippou, segundo longa desses caras, hein? Vindos de um canal de YouTube de comédia e fazendo aí filme de terror de altíssima qualidade. Parabéns, Faça Ela Voltar, pra mim, o melhor filme de 2025. Oh no, my daughter's blind. Oh, she here? Bem, meus amigos, é isso, hein? Meus 10 melhores filmes de 2025, os filmes que eu vi, 200 e poucos filmes, né? Só do que eu loguei no Letterboxd já tem uns 200, fora os que eu não loguei, que eu acabo esquecendo, ou vejo e enfim, ouvi no certo horário e depois, enfim, essas coisas que acontecem. Mas tá aí, essa é a minha lista, e a sua? Vamos falar de todos os gêneros, hein? Lembrando, tem a lista dos 10 melhores filmes de terror que eu assisti esse ano, mas essa lista aqui trazendo outros filmes, né? De drama, ficção científica, etc, etc. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult também, se torne membro do canal, claro, se você puder, quiser, que ajuda demais o canal, você recebe esses vídeos antecipadamente, tem novidades vindo aí em 2026, link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.